ainda tem umas outras coisas. A Cristina Serra, ela que é do ICL, ela faz análises maravilhosas, né? Vocês devem conhecer que a gente a precisa Serra de muito tempo. E ela fala justamente do quê? Disso que eu coloquei na capa aí para vocês. Ela vai falar dessa união do Trump com o Milei para essa representatividade na América Latina, tá? Bastante perigosa, inclusive, essa representatividade que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos desde sábado. Gente, enquanto isso, deixa eu pedir uma coisa para vocês, gente, de verdade, ó. Para que a gente consiga continuar o Folha Notícias Noite, eu preciso bater meta, gente. Então vamos lá, com aquilo que vocês conseguirem, R$1, R$2, R$3, pode ser no Pix aqui no Folha Democrata, @gmail.com aqui em cima, que tem a nossa chave Pix. Ou vocês podem mandar aqui no Superchat ou Super Stickers. Gente, de verdade, eu preciso bater meta, porque senão o nosso programa não consegue se bancar, não consegue continuar. Então, eu preciso muito de vocês, de verdade, com tudo que vocês puderem. Eu dependo literalmente de vocês para continuar por aqui. Então, quem puder contribuir, gente, agora é a hora. Vamos lá, fazer uma chuva de pingos, aquele pinguinho maroto do ingresso para que o nosso programa continue, tá bom? Vamos lá. Que a gente precisa entender a participação do Milei na convenção do Flávio Bolsonaro num contexto mais amplo. Concordo com o que o Chico falou. Eu acho que teve um objetivo, sim, de tirar o foco de questões domésticas para o Flávio Bolsonaro, que são muito complicadas, mas o Milei também tem o objetivo dele. São objetivos diferentes, né? Todos são da extrema-direita, né? A gente pode estabelecer uma linha contínua que vai, hoje em dia, ela atravessa praticamente toda a América Latina até chegar ao Trump. Então, há esse ambiente comum da extrema-direita, porém, cada uma dessas lideranças de extrema-direita tem os seus objetivos. Eu vejo no Milei, particularmente, uma tentativa de estabelecer uma liderança continental, né? Hoje, a América Latina, como eu disse, você tem a extrema-direita na Argentina, no Chile, no Paraguai, não diria talvez extrema-direita, enfim, tá numa situação ali entre direita e extrema-direita. Você tem Bolívia, você tem agora, você falou há pouco, Mauro Vieira vai para a posse da Keiko Fujimori. Colômbia, um extremista bem estilo Milei, histriônico como Milei, o Abelardo de la Espriella, eleito na Colômbia, está para tomar posse, e tem o Equador. E o Milei, depois de passar pelo Brasil, ele está fazendo um giro pela América Latina, ele vai para a posse da Keiko Fujimori, ele vai passar na Colômbia e ele vai ao Equador. Então, o Milei, com essa presença dele, esse gestual dele de bobo da corte, né? Isso é uma figura histriônica para chamar atenção, mas ele tem um objetivo político, para mim, muito claro e delineado. Ele quer ser, digamos assim, o principal interlocutor do Trump na América Latina. Então, eu acho que a presença dele aqui na convenção, ela se enquadra dentro desse roteiro, que, evidentemente, a gente precisa ver se isso, como é que isso vai se desdobrar, né? Se isso tem sucesso ou não. Mas vejo claramente que o Milei tenta se contrapor, ser o contraponto do presidente Lula, né? Que é o presidente do maior país da América Latina, que tem uma postura de enfrentamento com o Trump. Então, Milei, tenta se colocar, não, eu sou o aliado principal de Trump aqui na América Latina e vou liderar essa onda de extrema-direita aqui no continente. Claro, a gente tem que ver se isso vai dar certo ou não. Assim, né? Tem tudo para dar errado, né, gente? Afinal de contas, aí a gente já viu um Evo Peron, a Ana Elisa falando, um Evo Peron do Shopee, né? Do multiverso, só se for. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E também tem os deputados argentinos, né, que estão repudiando os ataques do Milei ao Brasil. Mas eu quero trazer também algumas outras coisas aqui. Deixa eu só
dar uma arrumada aqui na minha história da minha pauta. Eu quero colocar o Lindbergh Farias falando. Vamos lá ouvir o Lind, que é um fado sensato, ele que sempre entra aí com as ações junto do PT. Vamos lá. Imagina, não consegue ser síndico nem do prédio dele, Alba. Imagina. Vamos lá. Está sendo massacrado na Argentina. Agora 2 advogados entraram com a denúncia criminal contra ele. Crime, malversação de recursos públicos. Usou o avião da presidência da Argentina para vir para o Brasil para uma convenção partidária. E, gente, está sendo massacrado politicamente. Todo mundo, os jornais, a opinião pública, até o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, dando porrada nele, que aquele não é a postura de um presidente da República. Agora, eu fico impressionado com esse Flávio Bolsonaro. Como ele é apagado. Então, veja, a convenção era dele. Era para ele aparecer, apresentando proposta para o país. O Milei roubou a cena. E eu fico pensando, o que passa na cabeça desse Flávio? Ele acha que o Milei é popular? Milei tem 60% de desaprovação na Argentina. A gente vai mostrar que a política deles é só de cortes, de redução do salário mínimo de 38%, de cortes na saúde, de cortes na educação. Flávio Bolsonaro de cabo eleitoral está muito mal. Porque Trump também. A avaliação do Trump é negativa aqui no Brasil, algo em torno de 70%. Então ele escolhe Trump, Milei e o genocida do presidente de Israel, do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que fez aquele massacre em Gaza, massacre na Palestina. Venha, Flávio, a gente está animado com essa campanha. Agora a gente vai mostrar o que você significa. Você significa um programa contra o povo trabalhador brasileiro. É por isso que você assinou uma PEC que é contra o fim da escala 6x1. Você e o Rogério Marinho. É uma PEC em que o trabalhador pode ter uma escala 7x0, em que o trabalhador vai receber por hora trabalhada, nem o salário mínimo está garantido. Vamos com tudo, pessoal. O Brasil é um país soberano, o Brasil é dos brasileiros. Nós não vamos aceitar ingerência externa nessa eleição do Brasil. Esse Milei. E aí, também, falando sobre as ações contra o Brasil aciona a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, tá? Então, aqui o Ministério das Relações Exteriores informou na noite dessa segunda-feira que o governo do Brasil apresentou à OMC um pedido de consulta aos Estados Unidos no âmbito do sistema de solução de controvérsias do órgão sobre o novo tarifaço de Donald Trump, tá? O Brasil considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 e do entendimento relativo às normas e procedimentos sobre solução de controvérsias da OMC, diz a nota do Itamaraty, tá? Mesmo após uma série de audiências públicas em que a sociedade civil se expressou também contra o tarifaço, aquela audiência que é aquela que foi o Flávio, né? A USTR determinou que políticas do governo brasileiro sobre comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, processamento de patentes e pirataria, etanol e desmatamento ilegal geram insegurança jurídica e competição desleal aos players dos Estados Unidos, tá? Então, é isso. Brasil, vamos ver aí o que o Brasil consegue na OMC, impugnando essas tarifas que já são aí injustificadas. O nosso ministro do Comércio já justificou, o próprio ministro da Fazenda também já se justificou naquela coletiva. Então, é o que a gente espera aí, que haja uma negociação altura. E também tem uma outra coisa, lembram da história da também é bem provável nesse caso aqui que atue na OMC por conta de motivação política também, tá? Então, aqui, além da disputa contra o tarifaço pelos Estados Unidos, o governo brasileiro também avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a decisão da União Europeia de barrar as exportações de carne do Brasil.
Em junho, a UE publicou um documento oficializando a decisão de excluir o Brasil da lista daqueles que podem exportar produtos de origem animal para o bloco europeu, tá? Então, aqui, antimicrobianos são substâncias usadas para tratar e prevenir infecções de animais. Alguns desses medicamentos também podem funcionar como promotores de crescimento. Então, por isso que a União Europeia diz não aceitar a carne por conta desses antimicrobianos que o Brasil se utilizaria, tá? Em documento enviado ao Congresso Nacional, Itamaraty afirma que prioriza as negociações para tentar reverter a decisão, mas não descarta recorrer à OMC sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, tá? Então, também aí mais uma medida do Brasil, uma medida que pode aí tomar os tribunais internacionais por conta de desigualdade, por conta de possível motivação política. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!